Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia de leitura dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu sou Vanessa Luz, e se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva, deixe seu like e vamos mergulhar na leitura. Um a um. O hábito 5 é poderoso porque está bem no meio do seu círculo de influência. Muitos fatores em situações interdependentes encontram-se em um círculo de preocupações, problemas, desacordos, circunstâncias e o comportamento de outras pessoas, por exemplo. E, se você se concentrar nas energias nas áreas externas, você se desgasta, obtendo poucos resultados positivos. Mas, se você tem o recurso de procurar primeiro compreender, isso é algo que se encontra sob seu controle. E ao fazer isso, ao se concentrar no círculo de influência, você realmente entende a fundo as outras pessoas. Conta com informações precisas para refletir. Chega com rapidez ao fundo do problema. Investe em sua conta bancária emocional e dá às pessoas o ar psicológico de que elas precisam, de modo que possam trabalhar eficazmente em conjunto com você. Trata-se da abordagem de dentro para fora. E ao fazer isso, observe o que acontece com o círculo de influência, com como você realmente está ouvindo, tornando-se influenciável. E ser influenciável é a chave para influenciar os outros. Seu círculo começa a se expandir, você aumenta sua capacidade para influenciar muitas coisas dentro do seu círculo de preocupações. E veja só o que acontece com você. Quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais gosta delas, mais respeito sente por elas. Tocar a alma de outro ser humano é pisar em solo sagrado. O hábito 5 é algo que você pode praticar agora mesmo. Na próxima vez em que for se comunicar com alguém, pode deixar de lado sua autobiografia e procurar entender de verdade. Mesmo quando as pessoas não querem revelar seus problemas, você pode ser empático. Pode perceber o que se passa no coração delas. Pode sentir a mágoa e ajudar. Você parece meio para baixo hoje, pode dizer. As pessoas talvez não respondam. A pessoa talvez não responda. Não faz mal. Você demonstrou compreensão e respeito. Não force, tenha respeito. As pessoas não precisam se confessar verbalmente antes que você empatize com elas. Você pode ser empático o tempo inteiro com seu comportamento. Pode ter discernimento, sensibilidade e consciência de que é possível viver fora de sua autobiografia quando necessário. E, se você for altamente proativo, pode criar oportunidades de fazer um trabalho preventivo. Não precisa esperar até que seu filho tenha um problema na escola ou esperar a próxima negociação no trabalho para procurar primeiro compreender. Dedique algum tempo a seus filhos agora e ouça o que cada um tem a dizer. Tente compreendê-los. Olhe para a casa onde eles vivem, para a vida escolar, para os problemas que enfrentam. Olhe no fundo dos olhos. Deposite na conta bancária emocional. Dê ar para eles. Saia com sua esposa regularmente. Vá jantar ou faça algo que os dois gostem. Preste atenção ao que ela diz. Procure compreender. Veja a vida sob o prisma dos outros. Minha vida cotidiana com Sandra é algo que não troco por nada deste mundo. Além de procurarmos o entendimento mútuo, frequentemente reservamos um tempo para literalmente praticar a atenção empática e suas técnicas, para que estas nos ajudem na comunicação com os filhos. Com frequência, trocamos impressões sobre as diferentes visões que temos da situação e buscamos abordagens mais eficazes
aos problemas interpessoais familiares mais difíceis, representando a situação. E posso agir como se fosse. Eu posso agir como se fosse um filho ou uma filha pedindo um privilégio especial, mesmo não tendo cumprido uma responsabilidade familiar básica. E Sandra faz o papel dela mesma. Nós interagimos e trocamos de papéis para visualizar a situação de um modo bem real, de forma a podermos treinar nós mesmos a ter coerência ao dar o exemplo e ensinar os princípios corretos para nossos filhos. Algumas de nossas representações incluem a revisão de uma dificuldade passada ou uma cena difícil na qual um de nós estragou tudo. O tempo que você dedica a compreender mais profundamente as pessoas que ama rende dividendos imensos na hora da comunicação sincera. Muitos dos problemas que assolam as famílias e casamentos simplesmente não têm tempo para fermentar e crescer. A comunicação torna-se tão fácil que os problemas potenciais são eliminados na raiz. E existem grandes reservas de confiança na conta bancária emocional para lidar com os problemas que realmente crescerem. Nos negócios, você pode dedicar algum tempo a ouvir seus empregados um a um. Ouça seus problemas. Tente entendê-los. Implante registro dos problemas pessoais ou arquivo de informações em sua empresa para obter dados confiáveis, precisos, em todos os níveis: fregueses, fornecedores e empregados. Torne o elemento humano importante quanto torne o elemento humano tão importante quanto o financeiro ou técnico. Você economiza bastante tempo, energia e dinheiro quando investe nos recursos humanos de qualquer empresa, em todos os níveis. Quando você ouve, aprende. E também dá às pessoas que trabalham ao seu lado o ar psicológico de que precisam. Você inspira uma lealdade que vai além das exigências burocráticas e físicas do emprego. Procure primeiro compreender, antes que os problemas apareçam, antes de avaliar e receitar, antes de mostrar suas próprias ideias, procure compreender. Trata-se de um hábito poderoso de interdependência eficaz. Quando procuramos compreender real e profundamente os outros seres humanos, abrimos as portas para soluções criativas e terceiras alternativas. Nossas diferenças não formam mais obstáculos para a comunicação e o progresso. Em vez disso, tornam-se auxiliares da sinergia. Sugestões de aplicação. 1. Escolha um relacionamento no qual você perceba que sua conta bancária emocional esteja a descoberto. Tente compreender e descrever a situação por escrito, a partir do ponto de vista da outra pessoa. Na próxima interação, ouça, procurando compreender, comparando o que está escutando com aquilo que escreveu antes. Seus pressupostos eram válidos? Você realmente entendeu a perspectiva da outra pessoa? 2. Compartilhe o conceito de empatia com alguém próximo a você. Diga a ele ou ela que deseja batalhar para ouvir radicalmente o que os outros têm a dizer e peça para que esta pessoa comente as mudanças daqui a uma semana. Como você saiu? Como esta pessoa se sentiu? 3. Na próxima vez que você tiver uma oportunidade de observar a comunicação entre pessoas, tampe as orelhas por alguns minutos e apenas observe. Quais são as emoções transmitidas que não dependem das palavras para existir? 4. Da próxima vez em que você se pegar usando inadequadamente uma reação autobiográfica, testando, avaliando, aconselhando ou interpretando, tente mudar a situação para um depósito, reconhecendo o erro e pedindo desculpas. Sinto muito. Acabo de perceber que não estou realmente tentando compreender. Vamos começar tudo de novo? 5.
Baseie sua próxima apresentação em público na empatia. Descreva o ponto de vista dos outros tão bem ou melhor do que os próprios proponentes. Depois, procure que compreendam o seu ponto de vista a partir do quadro de referências deles. Hábito 6. Sinergizar. Princípios de cooperação criativa. Escolho como guia as palavras de um santo. Nas coisas cruciais, unidade. Nas coisas importantes, diversidade. Em todas as coisas, generosidade. Discurso inaugural do presidente George Bush. Quando o Sir Winston Churchill foi chamado para incrementar o esforço de guerra britânico, ele observou que sua vida inteira o havia preparado para aquele momento. De modo similar, o exercício de todos os outros hábitos nos preparam para o hábito da sinergia. Quando corretamente compreendida, a sinergia é a atividade mais dinâmica de toda a vida, o verdadeiro teste e a manifestação de todos os outros hábitos vistos em conjunto. As formas mais desenvolvidas de sinergia concentram-se nos 4 dons exclusivamente humanos: na motivação de vencer e nas habilidades da comunicação empática para enfrentar os desafios mais difíceis da vida. O resultado é quase milagroso. Criamos novas alternativas, algo que não estava lá antes. A sinergia é a essência da liderança baseada em princípios. Ela catalisa, unifica e libera os poderes existentes dentro das pessoas. Todos os hábitos que abordamos nos preparam para criar o milagre da sinergia. O que é sinergia? É uma definição simples. Significa que o todo é maior do que a soma das partes. Significa que a relação estabelecida entre as partes é em si e por si também uma parte. Não apenas é uma parte, e sim a parte mais catalítica, mais poderosa, mais unificadora e mais excitante. O processo criativo também é a parte mais terrível, porque você não sabe o que vai acontecer ou aonde chegará. Não sabe quais os perigos e desafios que encontrará pela frente. Para se ter espírito de aventura, de descoberta e criatividade, é preciso contar com um bocado de segurança interna. Sem dúvida, você precisa deixar o conforto de sua casa e enfrentar a imensidão do desconhecido, totalmente novo. Tornar-se um pioneiro, um descobridor. Abrir novas possibilidades, novos territórios, novos continentes, para que os outros possam segui-lo. A sinergia está em toda parte na natureza. Se você colocar 2 plantas lado a lado, as raízes se misturam e melhoram a qualidade do solo, de modo que as 2 plantas crescem melhor do que se estivessem separadas. Se você coloca 2 peças de madeira juntas, elas aguentarão muito mais do que o peso suportado por cada uma individualmente. O todo é maior do que a soma das partes. 1 mais 1 é igual a 3 ou mais. O desafio está em aplicar os princípios de cooperação criativa aprendidos na natureza em nossas relações sociais. A vida familiar fornece muitas oportunidades para observar e praticar a sinergia. A própria maneira como um homem e uma mulher trazem ao mundo uma criança é sinérgica. A essência da sinergia é valorizar as diferenças, respeitá-las, investir nos pontos fortes, compensar as fraquezas. Obviamente, valorizamos as diferenças físicas entre homens e mulheres, maridos e esposas. Mas e quanto às diferenças sociais, mentais e emocionais? Essas diferenças não poderiam ser também fontes geradoras de formas novas e excitantes de vida, criando um ambiente verdadeiramente propício para cada pessoa
reforçando o amor próprio e o respeito de cada um, criando oportunidades para que cada um amadureça, atinja a independência e chegue gradualmente à interdependência? A sinergia não poderia criar um roteiro para a nova geração, uma geração mais voltada para servir e contribuir, que fosse menos protetora, menos antagônica, menos egoísta, uma geração mais aberta, mais confiante, mais confiável, menos defensiva, desconfiada e política, mais amorosa, mais dedicada e menos possessiva e crítica? A comunicação sinérgica. Quando você se comunica sinergicamente, está simplesmente abrindo seu coração, sua mente e modo de expressão para novas possibilidades, novas alternativas e novas opções. Para Pode parecer que você está deixando de lado o hábito 2, começar com o objetivo na mente, mas na verdade está fazendo o oposto, indo de encontro a ele. Não tem certeza se ao engajar na comunicação sinérgica, como as coisas vão se desenvolver ou como será o final. Mas você, sem dúvida, tem uma sensação de excitação, segurança e aventura que o leva a acreditar que tudo será significativamente melhor do que era antes. E este é o fim que você tem em mente. Você começa com a crença de que as partes envolvidas ganharão mais conhecimento de seu íntimo e que a excitação do aprendizado mútuo gerará um novo impulso em direção ao aprendizado, à descoberta e ao amadurecimento. Muitas pessoas jamais experimentaram a sinergia, mesmo em um grau moderado, seja na vida familiar, seja em outras interações. Elas foram treinadas e educadas dentro da comunicação defensiva e protetora para crer que a vida e os outros não são dignos de confiança. Como resultado, elas nunca se abrem realmente para o hábito 6 e para estes princípios. Isso constitui uma das maiores tragédias e desperdícios do mundo, porque um potencial imenso continua imobilizado, completamente estático e inútil. As pessoas ineficientes convivem dia após dia com este potencial mal aproveitado. Elas experimentam a sinergia apenas em campos restritos e periféricos de suas vidas. Elas podem ter lembranças de algumas experiências criativas inusitadas, talvez nos esportes, onde conseguiram entrar realmente no espírito de um time por um período determinado. Ou talvez se vissem às voltas com uma situação de emergência, onde as pessoas cooperaram de uma forma anormalmente alta, submetendo o ego e o orgulho ao esforço para salvar a vida de alguém ou superar uma crise. Para muitos, tais eventos parecem estranhos, quase fora de propósito, afastados da vida, milagrosos. Mas não é assim. Essas coisas podem ser produzidas regularmente, com consistência, quase que diariamente na vida das pessoas. Mas isso exige uma dose enorme de segurança pessoal e disponibilidade, bem como espírito de aventura. Muitos esforços criativos são, de certo modo, imprevisíveis. Eles frequentemente parecem ambíguos, vagos ou baseados na tentativa, e, a não ser que as pessoas tenham muita tolerância para a ambiguidade e sintam que sua segurança deriva de confiança nos princípios dos valores próprios, consideram enervante e desagradável se envolverem em projetos altamente criativos. Sua necessidade de estrutura, certeza e previsibilidade são muito altas. Sinergia na sala de aula. Como professor, cheguei à conclusão de que muitas das melhores turmas vivem a um passo do caos. A sinergia mostra o quanto professores e alunos estão realmente abertos para o princípio de que o todo é maior que a soma das partes. Há épocas em que nem o professor nem os alunos sabem realmente o que vai acontecer. No início, existe um ambiente seguro.
que permite às pessoas realmente se abrirem para aprender e escutar as ideias dos outros. Depois, chega a hora do brainstorming, onde o espírito de avaliação se subordina ao espírito da criatividade, à imaginação e ao trabalho intelectual coletivo. Neste ponto, um fenômeno absolutamente inusitado começa a acontecer. A classe inteira se transforma com a excitação de um novo desafio, uma nova ideia, uma nova direção, que, apesar de difícil de definir, é quase palpável para as pessoas envolvidas. A sinergia é quase um acordo coletivo de um grupo para deixar de lado os antigos roteiros e escrever um novo. Eu jamais me esquecerei de um curso universitário que dei sobre estilo e filosofia de liderança. Depois de 3 semanas de aulas, em um determinado semestre, uma pessoa, no meio da aula, começou a relatar algumas experiências pessoais suas muito fortes, que eram simultaneamente emotivas e reveladoras. Um espírito de humildade e reverência tomou conta da classe inteira. Reverência pelo indivíduo e reconhecimento por sua coragem. Este espírito criou um solo fértil para os esforços sinérgicos e criativos. Outros alunos começaram a ser influenciados por ele, relatando algumas de suas experiências e descobertas, bem como certas dúvidas. O espírito de confiança e segurança estimulou vários deles a se abrirem. Em vez de apresentarem os trabalhos preparados, eles aproveitaram as ideias e descobertas dos colegas para começar a criar um cenário totalmente novo para aquela turma e o que ela representava. Eu me envolvi profundamente no processo. Na verdade, estava fascinado por ele, porque parecia tão mágico e criativo, e aos poucos percebi que abandonava meu compromisso com a estrutura do curso, percebendo um leque de novas possibilidades. Não era só um entusiasmo de momento, havia uma noção de maturidade, da estabilidade e da substância que transcendia muito a estrutura e o plano anterior. Abandonamos o projeto, os livros adotados e os seminários já marcados, estabelecendo novos planos, projetos e tarefas. Ficamos tão excitados com o que estava acontecendo que, dentro de outras 3 semanas, nós todos sentimos um imenso desejo de passar aquilo para os outros. Decidimos escrever um livro contendo o nosso aprendizado e descobertas sobre o assunto estudado, Princípios de Liderança. As tarefas foram revistas, novos projetos assumidos, novos grupos formados. As pessoas trabalharam muito mais do que na antiga estrutura do curso, em função de motivos completamente diferentes. Desta experiência emergiu uma cultura extremamente singular, coesa e sinérgica, que não acabou no final do semestre. Durante anos, foram realizados encontros entre os alunos daquela turma. Mesmo atualmente, muitos anos depois, quando nos encontramos, falamos do assunto e frequentemente tentamos descrever o que aconteceu e o motivo para tanto. Um dos aspectos interessantes foi o tempo curto transcorrido até quase criar-se confiança suficiente para gerar essa energia. Acredito que o grande motivo foi a maturidade relativa das pessoas. Eles estavam no último semestre do curso e acredito que estivessem em busca de algo mais forte do que apenas mais uma matéria agradável. Estavam famintos por algo novo e excitante, algo que pudessem criar e considerassem verdadeiramente significativos. Era uma ideia cujo momento havia chegado para eles. Para complementar, o método era correto. Acredito que experimentar a sinergia é mais forte do que falar sobre ela, que produzir algo novo tem mais significado do que apenas ler algo novo. Também experimentei, e acredito que a maioria das pessoas também, momentos que foram quase sinérgicos, momentos que se penduraram na beira do caos e que, por alguma razão, desceram até ele. Infelizmente, as pessoas que saíram chamuscadas por estas experiências frequentemente começam uma nova experiência com este fracasso na cabeça. Elas se defendem contra ele e se afastam da sinergia. Elas estão agindo como administradores que estabelecem novas regras e regulamentos baseados nos abusos de algumas poucas pessoas
no, no centro de uma organização. Desta forma, limitando a liberdade e as possibilidades criativas de muitos, ou sócios em um negócio que imaginam o pior cenário possível e o registram na linguagem do direito, liquidando com o espírito da criatividade, com a sinergia e com o espírito empreendedor. Conforme eu repasso meus muitos anos de consultoria e formação de executivos, posso afirmar que os pontos altos foram quase que invariavelmente sinérgicos. Havia normalmente um momento inicial que exigia uma dose considerável de coragem. Talvez para ser extremamente autêntico, confrontar alguma verdade sobre o indivíduo, a organização ou a família que realmente precisava ser dita, exigindo uma combinação de coragem e amor genuíno considerável. Depois as pessoas se tornavam mais autênticas, mais abertas e honestas. E o processo de comunicação sinérgica se iniciava. Ele se tornava Ele se tornava normalmente cada vez mais criativo, acabando em descobertas e planos que ninguém havia antecipado inicialmente. Bom, ficamos por aqui, mas esse dia de leitura, a vontade de continuar, porque está muito bom. Mas nos encontramos por aqui numa próxima leitura. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já faça isso agora. Se inscreva, deixe seu like, leia a descrição desse vídeo e nós nos encontramos logo mais numa próxima leitura. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui.